aquela viagem foi muito triste. Parecia que eu estava indo para o corredor da morte. Era frio, então aqueles corredores todos eram gelados, as paredes eram geladas, tudo, o cenário do hospital para mim era gelado. De fato, todo mundo recebia diagnóstico. Chorei muito, gritei, chorei. A médica, ela só respeitou, ela ficou em silêncio e deixou eu chorar. Eu só me vinha os meus filhos, a minha mente e a minha mãe. Eu digo assim, eu era uma mulher amarga. Tá? Essa amargura, eu acredito que foi o que gerou o câncer. Porque eu disse, câncer, tu tá me ouvindo agora. Então, eu vou te dizer, tu vai enfraquecer, tu vai minguar, tu vai secar e tu vai morrer. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Lagoinha Cast. E hoje nós temos o grande prazer de receber essa convidada, Jussara Marques. Jussara, prazer ter você aqui. Primeiramente, né, um prazer você nos dar um pouquinho do seu tempo, tá? Obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai querer ouvir, né? Olha só, hoje a gente vai falar do testemunho da Jussara, um testemunho de milagre. Mas antes disso eu quero me apresentar, né? Eu sou o Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho do Júnior. E a nossa convidada especial, Jussara Marques. E a gente quer saber, a gente quer ouvir do seu testemunho. Esse testemunho a gente já sabe um pouquinho, né? Mas eu acredito que vai ser tudo muito novo aqui. Agora que a gente vai saber mais, junto com quem está nos assistindo. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Isso aí. Seja muito bem-vinda, viu? Eu quero dizer que é um prazer ter você aqui. Obrigada. Tá bom? Júnior, Carla, muito obrigada por essa oportunidade que vocês me dão. Na verdade, a presenteada aqui está sendo eu, porque eu pedi a Deus que Deus abrisse portas para que eu pudesse compartilhar esse testemunho para incentivar muitas pessoas, inspirar pessoas e, acima de tudo, antes disso, glorificar o nome de Jesus. Amém. Que é o dono do milagre, o dono da vida. E se tivesse ouvido morte, ele seria o dono da morte também, porque tudo está sob o domínio dele. É isso aí. E desde sempre eu tive consciência disso. Amém. Mas aprove o Senhor esperar mais um pouco, mais um tempo até, não sei, né? Mas estou aqui, graças a Deus, desfrutando da vida. Esse tempo a mais que Ele me deu. Só pra Amém. gente contextualizar aqui, né? Você que tá assistindo. A gente tá no Outubro Rosa, né? Exatamente. O famoso Outubro Rosa, onde há aí todo esse movimento em prol do combate ao câncer de mama, né? E a gente tá aqui justamente com a querida Jussara, que tem um testemunho incrível justamente com essa questão, né? Do câncer de mama. Jussara, você teve, então, esse diagnóstico, né? Foi. Conta pra gente há quanto tempo atrás e como que foi esse processo. Então, em 2023, final de novembro de 2022, nós chegamos em Portugal. Aquele sonho, né, de todo imigrante, e nós, particularmente, era conquistar aquilo que não havíamos conseguido conquistar no Brasil, então iniciar uma nova vida aqui. Viemos assim com toda a energia. E apesar de eu já ter tido problemas de saúde no âmbito emocional, tive meus enfrentamentos internos, que inclusive depois voltaram-se para o externo. Sim, eu tive depressão. E depois a depressão foi tão intensa que depois eu tive também o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Isso no Brasil. No Brasil, novinha, né, lá com meus 20 anos. Brasil, eu também tive toque. Olha só, hoje não tem. E eu tive toque esse quando eu tinha 17 testemunho anos, ou também. seja, 23 anos atrás, e eu não sabia. Então eu não falava pra ninguém, eu só achava que eu tava ficando louco. Sim, o primeiro pensamento é esse, tô perdendo o juízo, porque Sim. literalmente parece que vira a mente, a cabeça da gente vira de ponta para cima, né? Sim. Os polos contrários. E na época que eu descobri o meu toque, 2% da população mundial tinha toque. 2%. Eu falei, Isso. nossa, que honra, eu sou 2% da população. Depois que eu descobri que aquilo me deu um alívio bem grande. Sim. Eu não sabia. Sim, E o seu foi na juventude, vamos dizer assim? foi, sim, eu tinha 20 anos. E vinha de um histórico familiar, Familiar, assim, um disfuncional, contexto familiar. longe. A criação, né, uma criação
bem turbulenta, dentro de um contexto familiar disfuncional, um lar familiar, um lar disfuncional. Então, não posso dizer que não recebi amor. Recebi amor, sim. Recebi amor do meu pai, da minha mãe, foi muito bem-vinda na gestação, até onde eu sei tudo. Mas a mentalidade, o meu pai, ele tem um estilo de vida tanto atípico e a mentalidade dele de domínio. De domínio, de possessão. Então, isso Afetou o teu emocional. afetou. E a minha mãe, aquela mulher muito fleumática, aquela que se punha sempre no lugar de submissão, de Aceitar total, né, aceitava tudo, nunca podia se impor, nunca. E logo eu já aderi também isso para mim e também nunca podia me impor. Então tudo era internalizado. E aí ele começou assim, nossa, eu naquele contexto, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento desse tipo de cristianismo. Na minha época, pelo menos, o meu pai, além desse domínio, ele conheceu Jesus, mas daquela maneira assim, bem radical. Então, eu fui criada naquele antigo usos e costumes extremamente exacerbado. Então, tudo era proibido. O imaginável e o inimaginável eram proibidos. Então, eu cresci nesse contexto de muita repressão. As minhas emoções eram reprimidas de todos os lados. O único lado que eu tinha muita liberdade, graças a Deus, que foi uma âncora para mim, foi a música. Porque com 3 anos eu já cantava. 4 anos eu já cantava na igreja. Deixa eu fazer uma vírgula aqui. Eu pude ver recentemente a Jussara cantando aqui, né? Aqui dentro do Templo da Lagoinha. Gente, que coisa incrível. Então, coisa maravilhosa. o único momento que eu tinha assim, muita alegria, mas muita mesmo, era através da música. Então, assim, eu cresci desde criancinha, desde 2 anos, a minha avó ainda já orava e dizia: Deus salva meu filho, para ele criar essa menina nos teus caminhos para ela te louvar com essa voz, porque eu já cantava com 2 aninhos e pouco. E música de trio Parada Dura, por exemplo, José Milionários é Rico, aquelas histórias, enfim. Então, eu cresci ouvindo essas coisas, depois os cantores cristãos, né, os evangélicos. Então, a minha veia musical é o sertanejo, aquilo que me tira de... Assim, quer me trazer alegria, é um sertanejo bem cantado. E tem que ter voz, né, pra sertanejo. Também. Então, eu ainda não te ouvi cantar, mas... Então, assim... Até fazendo uma adendo aqui, graças a Deus que existe o outro estilo, porque hoje as minhas pregas vocais, elas não estão mais como eram, não estou mais conseguindo atuar no sertanejo. Mas graças a Deus que tem esse outro estilo, esses outros ritmos aí que daí eu consigo trabalhar melhor, que daí me tem mais tranquilidade na voz, né? Porque o sertanejo, de fato, pegado, né? É puxado. Mas enfim, então... Então a música era esse era o meu refúgio. Era o meu refúgio, sabe? E depois, assim, já adolescente, meu refúgio era cantar, orar, jejuar, buscar Deus. Eu buscava intensamente a unção de Deus no meu ministério. Meu clamor era esse. Eu jejuava muito, eu orava muito, eu me trancava no quarto e só dizia: mãe, não me chame. E lá ficava, buscando ansiosamente pela presença de Deus, o meu desejo ardente pelo Espírito Santo. Então, com todo aquele contexto, às vezes eles estavam lá se discutindo, brigando, eu só ouvia, né? E eu estava ali. Então, entendo que esse, de fato, era o esconderijo do Senhor. Eu habitava no esconderijo do Senhor, lá no meu secreto, e isso me manteve, porque hoje até estava assistindo Ângela Cirino falando sobre ciência e fé. E está comprovado que dentro do cérebro humano tem um lugarzinho, um recôndito ali que só cabe Deus. Só cabe Deus. E todo ser humano tem essa busca. Sim. É tanto que buscam, os índios nunca ouviram falar sobre nada e adoravam a lua, o sol, enfim, a terra, porque é natural do ser humano buscar o divino. Por quê? Porque tem uma parte no cérebro que só cabe aquilo ali. sabe? Então, graças a Deus que, apesar do extremismo do meu pai, eu consegui um equilíbrio, eu não me revoltei, porque eu aceitava tudo, e Deus me encontrou, né? Deus me chamou
sabe, para ele. Então, eu consegui passar a adolescência, a juventude. Aos 17 anos eu viajei para gravar o primeiro CD. Então, ali começou essa minha trajetória, né, assim, digamos, de maneira mais profissional, digamos assim, né? Mas para mim, usando o dom da música. exatamente, só que para mim era o meu chamado, era o meu ministério, eu vivi intensamente para isso. Mas somos corpo, alma e espírito. Sim. Não adianta. Foi inevitável. A alma, né, precisou. Sentir essa necessidade Eu da quero presença te de fazer. Deus. Você já. O que o Espírito Santo quer cantar através da sua voz? Você tem essa resposta? Ai, querido, olha, eu vou te dizer, eu já busquei pensar nisso, assim. Não sei por que talvez eu não tenha buscado tanto, porque hoje a minha mente, ela está um tanto dividida entre a música e a palavra, porque eu tô com vontade de levar essa mensagem falada mesmo, Sim, claro. sabe? Claro. Então, hoje eu não encontro mais, assim, só refúgio na música, né? Então, Sim. eu compus algumas canções, né? Porque eu tenho 4 CDs gravados, então eu compus. Só que hoje eu olho para as minhas músicas e eu vejo a minha história refletida nela, mas uma história de dor. Porque era sempre música, desde a primeira canção que eu compus, era sempre falando do sofrimento do cristão. Porque a minha experiência com Deus era essa. Eu não tenho experiência de não conhecer Jesus e agora eu conheci Jesus para dizer a respeito da salvação e tal. Essa questão música evangelística, eu não tenho essa veia para compor. O que eu tinha muito, eu começo a pensar assim, nossa, a dor era tão intrínseca dentro de mim que as minhas canções eram assim, as que eu compunha, né? Então é muito assim, do sofrimento que o cristão tem que passar pelo sofrimento. Eu me pegava muitas palavras de Paulo, então tudo, né, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as minhas canções, elas têm esse peso. E hoje, eu penso assim, meu Deus, eu não quero mais, apesar de eu saber que o cristão faz parte da vida do cristão, sim, mas eu não quero mais cantar só isso. Eu quero cantar Porque você teve essa experiência dessa renovação também. Isso, eu acho assim, que hoje, quando eu for compor, as minhas músicas serão diferentes, porque agora tem leveza. É muito interessante. Sabe o que só, é muito beleza. interessante? Eu tenho mais de 300 músicas escritas. Oh, meu É Deus. verdade. Ele compõe há muito tempo. E assim, eu tive depressão profunda, veio o toque, né? A história de vida é muito parecida, né, com tudo que você falou. E eu escrevia muito. Tudo pra mim era escrever música. Na verdade, eu escrevia música, eu escrevia poema, poesia, enfim. E tinha um pouco dessa Só veia melancólica. Eu já tô assim pegando, só pode ser um. Mas essa indagação que você falou, a minha veia era totalmente lamentações, né? Se a gente fosse trazer para a Bíblia, era o livro de Jeremias, lamentações. Então, assim, teve um contexto familiar disfuncional. A tua juventude, né, ali se voltou para algumas fugas, né, refúgios, Exato. que era música, mas também internalizar muitas dores. Exato. Né? E você acredita que isso veio somatizar Com e veio certeza. se manifestar, então? Sim, porque existem as doenças psicossomáticas, né? Psico a mente e somática corpo. Então, a mente doente não aguentou até que pediu ajuda para o corpo. Ó, vamos trabalhar juntos? Eu não estou mais suportando, então me ajuda. Aí o corpo resolveu, não, deixa que eu te dou uma mãozinha. E lançou, né? Então aí apareceu a dermatite atópica, depois também. Então eu perdi a pele das mãos 2 vezes, dos pés, eu tomou conta de todo o meu corpo. Aí eu já estava casada, foi quando meu esposo disse, olha, então agora chega, porque quando ele me conheceu, na primeira vez que ele ouviu a minha voz ao telefone, ele já sentiu que eu precisava parar e descansar um tempo. Mas eu também tinha muito da religiosidade. Então, assim, jamais. De sair, não posso sair do grupo de louvor, do ministério de louvor. Não, eu não posso, não, porque eu era cantora solo, né? Então eu tinha muitas agendas. Então, assim, eu não posso, capaz, jamais. Eu não posso. Eu tinha crises, enfim, eu fui internada uma vez, enfim, por conta da depressão. Eu tinha as minhas agendas, eu ia doente mesmo, doente. E assim, o que eu acho assim que Deus honrou o meu desejo, que eu sempre pedi para Deus, que Ele me usasse com unção, né? Que se não fosse para eu ter aquela unção, para Ele transformar vidas, que Ele tirasse a minha voz, Ele me fizesse tropeçar na hora que eu estivesse subindo uma escada para cantar, qualquer coisa, mas que Ele me impedisse. Então, muitas vezes, mesmo doente, com a alma doente, mas
o que estava doente era a minha alma, as emoções, mas o meu espírito Estava entregue. estava em Conectado. conexão com Deus. Então, no momento em que eu pegava o microfone para cantar, no momento que eu abria a boca para cantar, Deus se responsabilizava. E as Então, suas dores ficavam... eu esquecia. Eu esquecia, era o oásis no meu deserto. Toda vez que eu ia cantar, era um oásis no meu deserto. Então, aquele momento era o momento que eu... Aquilo era inexplicável. refrigério, né? Inexplicável. Aquilo me dava força para mais um tempo. Como que foi o momento que você recebeu o diagnóstico? Como é que foram os pensamentos e os sentimentos quando você recebeu o E diagnóstico? qual foi esse contexto, né? Que chegamos em Portugal. Tá, chegamos em Portugal, então agora é trabalhar. Trabalhar, trabalhar. E eu tinha conseguido me livrar de todos os medicamentos que eu tomava. Então, eu estava assim, fiz vários exames antes de vir, fiz check-up, fiz tudo, estava tudo certinho, tudo bem. Assim, então, agora é só remangaçar a manga e vamos trabalhar. Trabalhar, eu vim para trabalhar. E aí começamos a trabalhar. Eu assinei o meu contrato de 1 ano, que quem chega aqui para trabalhar tem que dar os primeiros passos em empresa, tudo, né? Nas fábricas. Era um trabalho extremamente pesado. Eu trabalhava numa queijaria. E era exaustivo demais, demais, demais. Porém, a situação financeira, para quem chega, e tu tem que começar do zero, né? Sim. O real chega aqui, tu vê, ele se dissolve. Então, a gente teve que trabalhar, assim, muito, Intensamente. né? O valor que nos restou, para que aquilo desse, né? Nos suprisse até que entrasse os salários, né? Ai, mas não foi tudo como a gente imaginou. Eu não consegui emprego por conta das crianças, tinha que, né, atendê-los, as crianças na escola, então para mim foi mais Vocês difícil. têm 2 filhos, né? A gente não falou isso. Exatamente, tem a Melissa e o Gabriel. Então, eu não conseguia. Então, os primeiros meses foram árduos, foram muito difíceis, até que, graças a Deus, eu consegui essa vaga lá. Então, naqueles momentos de muita exaustão, eu só imaginava minhas crianças dentro do mercado, querendo as coisas, eu tenho que tirar força de onde eu não tenho. E daí era muito exaustivo. E daqui a pouco eu comecei a sentir muita dor nas costas, mas era dor que eu não... Foi ficando muito intensa. E até que eu não aguentava mais poder virar o pescoço, me doía, para respirar doía, e eu tomando diclofenaco. E eu tinha feito um exame no Brasil antes de vir embora, um exame de mama, e constou 2 nódulos benignos. Mas olha, tá tudo ok, 2 nódulos benignos. Daqui 6 meses repete o exame, mas não tem nada de... Imagina. Suspeito. Sim. Aí chegou os 6 meses, mas eu estava trabalhando. Digo, agora eu não vou faltar, não posso faltar um dia. Tá? E continuei, mas a dor nas costas demais, e para respirar doía muito. E daí começou a crescer caroço, crescer, já estava aparente, e comecei a querer ficar, dar aquela grilo, né, pulguinha atrás da orelha. Até que um dia, amanheci com o seio muito inchado, quente, muito quente. E muito sensível ao toque. Eu não podia tocar, que doía. Não podia encostar a roupa nele, que doía. E muito quente. E vermelho. Mesmo assim, eu fui trabalhar. E daí lá eu comecei a ver que estava doendo demais. Daí começou a doer. Doer mesmo. E eu não estava mais aguentando a dor. Aí eu lembrei, né? Eu tenho um exame que eu tenho que fazer daqui 6 meses. Já passou 1 mês e eu estou sentindo essa dor. Aí que... Meu Deus. E daí eu já liguei angustiada para clínica de imagens, laboratório de imagens, e já marquei, né, um exame. E daí já fui muito angustiada. Na noite anterior já me bateu uma angústia como eu nunca tinha sentido antes. O medo. Eu senti o medo, bateu na minha porta. Aí eu fui muito angustiada fazer o exame. E daí, logo já veio a pergunta, né, do médico, se eu já tinha feito alguma coisa antes e tal. E eu já comecei a perceber que normal não estava, porque eram muitas perguntas. Se não tivesse nada, faz ali e vai embora. Mas eram muitas perguntas e eu já comecei. Até que ele disse que havia uma grande suspeita. Sim, e daí ali eu perdi meu chão. Ali eu... Então, até esse momento, você vai continuar nesse momento. Sim. O médico falou que Havia suspeita. havia suspeita. Sim. Quando você chegou em Portugal, qual foi a diferença, emocionalmente falando,
você Se sentiu sentiu mais leve quando estava em Portugal ou não mudou muita coisa? Não, o que que acontece? Eu tive um trauma a respeito de finanças, né, desde pequena, porque o que que acontece? Meu pai tinha uma casa muito boa, tinha os carros que ele tinha microempresa de turismo, né, e transporte, então tinha lá micro-ônibus, ônibus, Kombi, enfim. Mas nós vivíamos uma vida de escassez, no sentido não de comida. Meu pai tem aquela mentalidade assim, a mesa tem que ser farta. Mas não pode ficar comprando roupa, sapato. Não, tem 2, para que tu quer mais? Não, tá bom assim. Então, quando eu ia fazer as capas dos meus CDs, eu pedia roupa emprestada para as minhas primas. Olha a dependência emocional. Até calçado delas eu pegava emprestado. Então, por que que eu quis vir embora para Portugal? Nós viemos por conta da situação financeira. Então, eu desenhei um plano na minha mente. Cenário ideal. Exatamente, que eu ia chegar aqui, eu ia ter os móveis que eu não tive, porque a gente ia vir com bastante dinheiro na minha mente, né? Porque eu pesquisava tudo, era tudo muito barato. Nossa, tudo é barato. Então, eu pensava, eu vou chegar lá, nós íamos só com as malas do corpo, doei as minhas coisas, tudo. E, então, eu vou chegar lá, vou comprar tudo novo. Então, eu vou ter a vida que eu nunca tive aqui. Então, eu vim com essa expectativa. Nós chegamos aqui, tivemos um golpe. De imediato, uma semana após estar aqui, até então, tudo era maravilhoso, exceto o frio, porque eu não gosto de frio. Então, eu cheguei aqui, dei de cara com um frio insuportável, que eu já tinha deixado esse frio há 15 anos. Eu já escolhi um Você par. era do sul do Brasil, Sim, e do mudou sul, e fui para Santa Catarina, também é sul, mas é uma cidade litorânea. Sim. Então, o clima é melhor. o clima menos gostoso. Para mim, o melhor clima do Brasil é Joinville, para mim. Que viajei muito, conheço. Para mim, Joinville é perfeito. Porque tem aquele friozinho, aquele gostoso. Esse Sim, desse sim, outono, sim. para Joinville, é o auge do inverno. Então, E aqui em Portugal chegou em qual mês? novembro, final, então já estava. Então eu levei aquele choque por conta do frio. Mas, aquela expectativa, a casa vai ser bem quentinha, vai ser tudo gostoso, aquelas cobertas lindas. Ai, vai ser o cenário europeu. Ai, que delícia. Tivemos um golpe. De imediato tivemos uma perda de em torno de 3.000 euros. Então, o dinheiro que era para nós imobiliar a casa, comprar um carro e tudo, aquela coisa para iniciar, para não ter esse choque, nós perdemos. Então, Isso o já dinheiro te que abalou. restou, muito, porque daí eu comecei a fazer a conta do restante que tinha. Assim, eu comecei a ir ao supermercado e comecei a ver que não era aquilo que eu tinha encontrado na internet, no YouTube. Não era aquilo, porque de fato a gente chegou aqui e já estava aumentando os preços das coisas. Então, eu já comecei a ver que não era. Eu já comecei a entender que aquilo foi ilusório. Eu já comecei a ter Então, aquela olha só. decepção. Olha o que aconteceu. Tinha algo interno dentro de você no Brasil. Mal resolvido? Exatamente, algo interno, um trauma. Você veio para Portugal. Chegou em Portugal, tá tudo bem. Tá tudo bem até o quê? Até o ser provado. Porque a gente só vence um trauma depois da prova. Prova não foi feita, como o pastor falou aqui do domingo. Prova não foi feita para reprovar, foi feita para te aprovar. Exatamente. Mas ele veio a prova. Vamos ver como que ela lidar sem o dinheiro. Pum, teve a prova. Como é que ficou o seu emocional nesse Nossa, momento? muito abalado. O que mudou da Jussara do Brasil para a Jussara de Nada, Portugal? porque Só a localidade. Só a localidade, porque eu trouxe dentro da mala o descontentamento, a ingratidão que o trauma financeiro me proporcionou. Olha E aí, só, sabe o gente. que é isso que tá? Interessante. Isso que tá bugando a minha mente? Porque quando eu cheguei aqui, a Jussara começou a falar, aí eu falei que assim, pô, a Jussara teve essa doença, né? O câncer. O que eu entendo, não por mim, né? Por amigos que eu conheço, que são da medicina, inclusive já estudei um pouquinho de medicina germânica, não sei se você já estudou. Já ouviu falar? Não, ainda Medicina germânica, estudei um pouquinho por causa de uma Devocional, amiga né? minha que é médica. E ela falou sobre isso, eu resolvi. O câncer tem muito a ver com as emoções. as emoções. Exatamente. Primeiro que essa minha amiga, ela falou, o corpo, ele foi feito para se curar. É uma máquina inteligente que ele se cura. Só que quando a gente está com as emoções, o que é a mágoa? É a má água. O que é má água? Esgoto. É a célula mergulhada em esgoto. Olha só. Então, é isso. Por isso que eu geralmente falo, cara, cuida. Como Deus fala, perdoa. Ele não te explica neurociência, não te explica Não. ciência. Ele só fala, obedece. Sim, perdoe. Por quê? E quando eu olhei para você, eu falei,
será que ela tem mágoa? Será que ela já teve mágoa? Foi essa a minha pergunta. Aí depois você me falou que teve depressão, só que eu olhando pra você assim, eu falo, cara, não é possível que ela já teve depressão. Não dá pra imaginar. Quando você começou a falar, isso até me espanta. Eu falei, porque, infelizmente, o ser humano, né, a gente olha muito assim. Sim. Só que outra situação, eu não andava assim. O meu olhar não era assim. O meu esposo, por Gente, agora já entendi. 15, 16 anos, ele dizia, Nossa. meu bem, levanta. Então foi essa O mulher único- curada que eu tô vendo, pô. Por isso que eu estranhei. O único momento que eu era transformada, inclusive de fisionomia, era no momento que eu subi para cantar. Dores que estavam aí. Exato. Seguindo aqui, aí você veio pra Portugal, primeira semana. Tô na Europa, Ah, tô de boa, tem dinheiro na conta, aí tomou o primeiro golpe. Nossa! Aí, aí as emoções. O que aconteceu com as emoções? Elas afloraram o mais negativo possível. Só que daí eu já tinha aprendido muito a respeito do pensamento positivo, já tinha aprendido, já tinha ouvido, mas eu ainda não tinha posto em prática. Estava começando a aprender a pôr em prática. No Brasil, eu posso dizer que eu acredito que Deus só me tirou daquela ambiência porque Deus já tinha decidido internamente a não mais reclamar. Porque uma das coisas que meu esposo mais ouviu de mim foram reclamações. Eu reclamava da vida financeira, porque também tinha a questão da comparação. Então, eu me comparava desde pequenininha. As primeiras comparações quais eram? Porque as minhas primas cortavam o cabelo, eu não podia cortar. As minhas primas Tinha pintavam a coisas. unha, eu não podia pintar. As minhas primas iam descalça para a escola, mas eu, abaixo de neve, de geada, né, na Serra Gaúcha, eu tinha que ir de saia e meia fininha para a escola. Aos 8 anos, eu era chamada de bruxa de 71. Eu não sabia nem o que era isso. Eu fui saber agora que a minha menina assistindo Chaves, que era... Do desenho. Sim, eu não sabia o que era. Meu Deus, tão feio que eles me chamam de bruxa de 71. Por das conta roupas. da maneira que eu ia. Então, eu cresci com muitos traumas. Mas nesse contexto, em Portugal, né, quando veio essa questão financeira, esse golpe, né, que aí afetou completamente, né, toda aquela estrutura, todo aquele planejamento, somou ou não? Você acredita que, como teve essa emoção abalada e tudo novo, e ainda aí isso gerou um diagnóstico também, facilitou isso? Ou você acredita que ao ter o diagnóstico, isso aqui, assim, te colocou para baixo? Não. Ou o que aconteceu? Não, porque assim, ó, eu, apesar de ter o diagnóstico, bem no momento em que foram 20 dias depois que eu assinei meu contrato de 1 ano, para mim, ali as coisas iriam começar a melhorar, ali eu ia poder ir no mercado e comprar o que a gente queria, eu ia poder comprar roupa, eu ia poder começar a melhorar a situação financeira. Então, eu estava com aquela expectativa boa de novo, né? Mas eu continuava amarga, eu digo assim, eu era uma mulher amarga. Tá? Essa amargura, eu acredito que foi o que gerou o câncer. Porque os médicos disseram que eu já vim, pelo estado que ele estava, eu já vim do Brasil com esse câncer. O diagnóstico do Brasil provavelmente estava errado. É tanto que quando as minhas primas pegaram o meu diagnóstico e foram avaliar com os médicos de lá, fizeram uma junta médica para avaliar, eles perguntaram, inclusive, elas queriam saber aonde, qual clínica que me deu aquele diagnóstico. Lá, o resultado, não diagnóstico, né? O resultado do exame, que aquilo não podia estar certo. Foi totalmente questionado. E aqui, sem eles conhecerem de lá, aqui eles já disseram, não, tu já veio de lá, esse câncer faz muito tempo, não é de agora. E faz sentido para você isso por conta de você já ter identificado, né, ou naquela época identificou, que lá no Brasil já havia essa amargura, essas mágoas, essas dores não Sim, tratadas? exatamente. Então, essa insatisfação, essa ingratidão, sabe? Eu era insatisfeita no lugar que eu morava. Se eu não tinha carro, eu tinha vergonha de ir ao ponto de ônibus pegar o ônibus, porque as pessoas viam a cantora tá pegando ônibus. Porque na minha cidade, eu cresci assim, na minha cidade era a minha cidade. Mas eu casei e fui embora para outra cidade. Naquela cidade as pessoas me conheciam. E como cantora. Mas então, na hora que você recebeu o diagnóstico, como é que ficaram as suas emoções, seus pensamentos nesse momento? Na hora que a gente voltou aqui, né? Na hora que você recebeu o diagnóstico, o médico começou a te fazer aquelas perguntas, fazer muitas perguntas, aí você... Sim, ali veio a suspeita, né? Então eu fiquei em torno de 1 mês e pouco com a suspeita. Nessa suspeita, Deus já começou a trabalhar na minha vida. E
eu comecei a fazer propósitos com o Senhor. Então, eu fiz alguns propósitos com o Senhor. Que se eu não tivesse, então eu fiz as minhas colocações para Deus. Eu vou fazer isso. Seus Tá. votos. Tá, meus votos. Contudo, eu comecei a imaginar, tá, e se Deus quiser fazer com que isso seja positivo para gerar um grande milagre? Você pensou Se- isso na hora ali? Deus, eu aceito. Nossa. Trabalhando lá na queijaria, naquele peso extremo, cansaço, fadiga, esgotamento, assim, de forças mesmo, porque era muito pesado. Mas, comecei a trabalhar na minha mente. Mas e se Deus quiser fazer um grande milagre? E eu comecei a imaginar. Começou como se fosse passando uma cena na minha mente. Que ia dar negativo. Não, que ia dar positivo, né? Não, desculpa. Então, eu comecei a imaginar aquela cena. Ia dar positivo. Se tu quer fazer milagre, Senhor, eu estou aqui disposta com o meu corpo para o Senhor honrar o teu nome aqui nesse lugar, nessa terra. Então eu coloco o meu corpo à tua disposição. Mas daí o Senhor pode fazer com que dê algo assim, bem feio mesmo. Isso tudo, parece que eu estava vendo essa cena. Daí então o Senhor faz isso e se o Senhor quiser, pode acontecer assim que já deu negativo, mas daí já deu positivo, mas daí na hora que eu tinha que fazer assim um último exame, pode acontecer um milagre, o Senhor pode fazer, daí eu vou te glorificar, eu vou dizer que foi Jesus que fez, daí eu vou ter Você os teve dois fé, laudos. você Sim, teve fé isso era muito certo para mim, era quase palpável para mim. Daí eu vou ter os dois laudos, o laudo positivo e agora um negativo, daí não vai dar para iniciar o tratamento, porque, e daí eu vou querer refazer exames. Isso eu pensava, né? Acredito que isso foi uma veia de escape para eu não me afundar no medo. Então aquilo me deu uma empolgação, mas tão grande, E uma grande. esperança, né? A própria Nossa, Bíblia fala sobre isso. e me dava alegria. Me dava alegria. E aquilo, e foram passando os dias e eu fui imaginando aquilo. Mas, de repente, somos humanos, de repente, daqui a pouco vinha aquela angústia de novo, e vinha e olhava para as minhas crianças e batia o medo. Mas, de repente, daqui a pouco vinha de novo aquela lembrança, aquela cena. E eu fui me apegando àquilo. E eu comecei, o quê? A mentalizar versículos. Eu comecei a ir em busca das minhas raízes, os conteúdos que eu tinha, os versículos que eu tinha decorado. Disse, meu Deus, é agora. Alimentando a fé novamente. Aí eu disse, tá, eu sou cristã desde criança, mas eu nunca precisei pôr a minha fé à prova a tal maneira. Agora chegou a hora. Eu comecei a buscar versículos que eu tinha decorado na minha mente, sabe? Buscar realmente a Deus, Buscar, né? buscar. Então eu trabalhando e buscava. Nisso, chegou o dia de eu ir a Coimbra e receber o diagnóstico. As médicas daqui, de Viseu, do centro de saúde, já sabiam. Elas já sabiam, porque elas leram ali. Hoje eu penso, qualquer pessoa que tem o mínimo de entendimento de câncer já sabe. Ou pessoas que não sabem, mas que vai pro Google pesquisar, já ia saber por conta. Mas eu travei, eu não quis pesquisar. Não quis. Então, estava muito claro. Mas eu não entendi. Eram palavras que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido, então eu não entendi. Eu fiquei assim, preferi ficar assim. Então, no dia que eu fui receber o diagnóstico, eu fui angustiada. Eu fui angustiada porque até Jesus, né, na hora da morte, ele ainda preferiu se desse, né, para o Pai passar dele aquele cálice. Porque ele veio preparado para morrer, ele que Sim, escolheu sim. isso, mas naquele momento, então, que saiu, coitada. Aquela viagem foi muito triste. Parecia que eu estava indo para o corredor da morte. Era frio, então aqueles corredores todos eram gelados, as paredes eram geladas, tudo, o cenário do hospital para mim era gelado, era tudo muito triste. E de fato, recebi o diagnóstico, chorei muito, gritei, chorei. A médica, ela só respeitou, ela ficou em silêncio e deixou eu chorar. Eu só me vi nos meus filhos, a minha mente e a minha mãe.
E tudo bem. Eu quis ter certeza dela, disse, mas é assim, porque ela não usou a palavra tu estás com câncer. Ela só disse assim, então, porque acho que ela imaginou que eu já tinha visto, né, que eu entendi. Então ela disse assim, então, nós vamos começar já com a quimioterapia. Então aquilo, meu Deus, Caiu a ficha ali na nossa! hora. Daí tá, mas daí depois disse, tá, mas então eu estou com câncer mesmo? Ela disse, sim, mas, né, então tá, eu vim pra casa. Daí já liguei pro meu esposo, falei pra ele, e ali a luta começou. Aí, a gente tem que ter, somos seres humanos, temos esse direito. Por maior fé que a pessoa tenha, por mais espiritual que a pessoa tenha, ela tem o direito de ser humano naquele momento e as emoções aflorarem e o medo aflorar. Então eu tive esse tempo. Porém, eu me conheço e eu sei como que eu reajo às minhas emoções. Eu já desejei morrer por 2 vezes. E eu já tinha conhecimento sobre a lei da atração. Para a ciência é lei da atração. Na Bíblia é a fé e é o poder da palavra. Conhecia sobre neurociência. Conhecia as palavras de Haberhever, que diz: tu pensas, tu sentes, tu ages. Conhecia a palavra de Deus. Jó disse que aquilo que ele teve medo lhe sobreveio. Então, conhecia a palavra de Provérbios 27:3, que diz: conforme o homem pensa no seu coração, assim ele é. Eu tive que fazer uma decisão. Eu estava com a vida e a morte na minha frente. Eu tinha que decidir. Então, como eu vivi uma vida toda cabisbaixa, meu esposo sempre dizendo, meu bem, levanta o ombro. Eu andava assim, levanta o ombro. Eu só andava assim quando eu estava de salto para cantar, né? A postura era outra. Tirou o salto, eu abaixava. A circunstância fazia eu viver sempre assim. Então ele dizia, meu bem, levanta o rosto. Meu bem. Sabe? Filha de Deus, ser amada do Senhor. Aí eu disse, então, a partir de hoje, ninguém mais vai me ver assim. Agora é assim. É assim que eu vou andar. Eu fiz, literalmente, é assim. Interessante você falar isso, né? Eu só quero acrescentar. Quando você falou sobre decidir entre a vida e a morte, não é que, não, vou me colocar no papel de Deus e eu vou decidir se eu vou viver ou morrer. Não. Mas é justamente um posicionamento de escolher, né? É acreditar na vida. Exatamente. Né? Se deixar ser usada pela própria vida, que é Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa vida te encher novamente e te mostrar quem realmente você é. Né? Filha amada, aquele que Deus restaura, aquele que Ele quer realmente agir através da sua vida. Seria isso? Exatamente. E também Salomão, o grande sábio, ele disse que a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Você começou a profetizar. Assim. Aí, comecei a fazer uma junção, né? Tem tudo isso a meu favor. Agora eu tenho que organizar esses pensamentos. Sim. Então, o primeiro passo foi o quê? Se eu deixar o medo tomar conta de mim, eu vou atrair a morte. O medo e a fé ao contrário. Exatamente, são opostos, não caminham juntos. Então, eu não posso ser dominada pelo medo. Tá, mas como que eu não vou ser dominada pelo medo? Se o que eu penso, eu sinto, e o que eu sinto vai se tornar uma ação. Então, eu tenho que pensar. Então, eu vou ter que encher a minha mente. E dali eu comecei a encher a minha mente. Encher da palavra. Eu começava a recitar a palavra de Deus. O dia todo. E nisso eu conheci um versículo que está em Isaías 26:3, que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, pois confia em ti. Uau. Meu Deus. Porque eu tinha conversado com a minha prima e ela disse assim, Ju, porque ela também teve um processo do câncer. Ela disse, Ju, eu experimentei na minha vida a paz que excede todo entendimento. Eu dizia, como, Isa? Como? No pré-diagnóstico.
A única pessoa da minha família que soube era ela. Porque ela já tinha essa experiência e ela é uma pessoa extremamente equilibrada, muito espiritual, uma pessoa assim que eu sabia que Poderia contar. ela tinha condições, né, Pra te de me ajudar. suportar naquele momento. Então, ela me disse que a experiência dela foi assim, como isso? Como ter paz? Como olhar para os meus filhos? Sabia que eu não podia olhar para eles. No começo eu não podia. Você não entende? Se eles não fazem ideia. Eles sabiam, Talvez eles não, souberam. não, por enquanto não. Por enquanto, né, naquele momento. Daí ela disse, Ju, é a paz que excede todo entendimento, é possível. Daí eu fiquei assim, pedindo para Deus, eu disse, Jesus, como que eu vou ter paz? Me ajuda a ter essa paz. Aí eu encontro esse versículo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, estou falando de mente também, né? A mente está firme em ti, pois confia em ti. E daí eu comecei a ler até que eu decorei. E daí eu dizia, uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra. Fez Fiz uso um do poder ritual. da palavra. Era como se fosse um ritual no trabalho. Eu ficava o dia inteiro. Tu conservas em paz aqui. Para não dar tempo. Não dar tempo da minha mente pensar negativamente. E eu fiquei falando. E ainda restava aquela esperança de que ainda pudesse dar negativo para Deus operar um milagre. Então eu tinha esse apoio, que eu me apoiava nisso. Mas nisso eu comecei a encher minha mente da palavra de Deus. E a palavra de Deus, por si própria, começou a fazer um efeito na minha vida, que não existe explicação lógica E como para tudo, isso. Começou a dar uma paz. Eu comecei a sentir paz. Comecei a sentir alegria. E comecei a sentir alegria. Sentir alegria. E sentir alegria. contentamento. Tudo. Daí, um dia, nessa época, antes desses dias de eu estar cheia da palavra de Deus, na fábrica eu trabalhava lá, era um trabalho exausto, muito pesado. As mulheres reclamavam daquele lugar, as mulheres reclamavam do trabalho. Para mim era uma gratidão a Deus poder estar ali, porque era dali que vinha o sustento para ajudar o meu esposo a gente manter a casa. Mas tinha outro porém, muito estranho, atípico. Eu não queria ir embora. Eu não tinha vontade. Quando começava a chegar perto das 5 horas, eu começava a ter tristeza. Porque eu não queria voltar para aquela casa onde que eu morava. A casa que a gente conseguiu alugar, arrendar, né? Você não Uma se casa- sentia feliz naquela casa? Não, era uma casa fria, uma casa escura, uma casa nada daquilo que eu idealizei. E eu não gostava. E eu tinha dó dos meus filhos quando eles tinham que vir para casa. Na minha mente, eles também queriam ficar na escola. Porque na escola tinha ar-condicionado, era quentinho, naquela casa era muito fria. Então, a minha vontade era ficar lá, era ficar trabalhando. Era ficar trabalhando quando eu queria sempre que tivesse extras no sábado. Eu sempre queria que tivesse mais. Eu sempre queria ficar lá. Sabe? Pra mim, o dia mais triste era o domingo. Que a gente acordava, nós tinha que ficar em casa, naquela casa ali. Então, daqui a pouco, eu comecei a pensar assim, tá bom, Jussara. Então agora tá bom. Agora, antes, se não tinha carro, era triste porque não tinha carro, tinha vergonha de pegar ônibus. Se tinha carro, achava que o carro era velho, não era como da outra, então também não era bom. Se pagava aluguel, as casas não eram boas porque não podia pagar um grande aluguel. Quando teve casa própria, não era boa porque foi tanto que o dinheiro deu para comprar, também não era bom. Aí veio embora para Portugal para a vida melhorar, tá? Aí agora chega aqui, a casa não é boa, o carro não é bom, os móveis não são bons, tá? Agora, mas antes tu tinha saúde. Eu, no meio da estrada, vindo do serviço, conversando comigo. Conversando. Se agora ficou bom, então. Antes não estava bom, né? Agora tá bom, porque agora tu continua com a mesma casa, com o mesmo carro, é a mesma vida. Tu só tem um câncer agora. Só aumentou um câncer de mama. Então agora a vida ficou boa pra ti, não é? Agora tu tá satisfeita? Então tá bom, agora viva. Nossa. Eu falei isso Olha comigo. só. E é interessante, né, quando a Jussara fala isso, leva uma reflexão tão profunda sobre a gratidão, sobre o poder da gratidão. Porque às vezes, né, você pode estar se colocando numa situação, tá vivendo uma situação de, poxa, eu não estou na casa que eu gostaria, eu não tenho o carro que eu gostaria, mas você tem saúde? Veja, se você tem saúde, se você está aí, ó, saudável, podendo fazer as coisas normalmente, já é um motivo
tão grande, mas tão grande, né, Jussara? Exatamente, De agradecer, de exatamente. ter gratidão. Porque olha o que a Jussara está compartilhando. Naquele momento, ela se viu com todas essas circunstâncias e ainda sem saúde, e ainda com uma doença seríssima, né? Só que foi justamente nesse momento, então, nesse cenário, Pecado que ela significa aprendeu sobre gratidão. errar o alvo. Uhum. Pecado é errar o alvo. Jó, ele não tinha vida, porque a Bíblia relata que ele orava pelos pecados que poderiam passar na cabeça dos filhos dele. Ou seja, eu acredito que Jó tinha um medo excessivo, um medo de perder que era muito grande. Ou seja, por mais que ele tivesse, ele estava sempre com medo. O que aconteceu? Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Exatamente, olha só. Bem Depois pontuado. Deus deu tudo de novo. Aí eu te pergunto, será que ele continuou com medo? Acabou. Eu acredito que ele não tinha mais Não ia medo. deixar mais essa Por quê? brecha, né? O que aconteceu? Jó, Deus, usou esse medo de Jó, aconteceu tudo o que aconteceu, mas ajustou a rota, porque Deus, muitas vezes acontece um problema na nossa vida para a gente ajustar a rota. Deus não é igual ao nosso pai e nossa mãe, que quando a gente é pequeno, por exemplo, deixa cair um copo de vidro, você quebrou meu copo preferido, tá de castigo, vou te bater. Deus, ele não é um Deus, a gente costuma ver, né, um Deus punitivo assim. Deus, o que ele faz é o seguinte, meu filho, o que eu tenho para você é isso aqui, mas você tá indo para cá. Eu vou permitir que aconteça alguma coisa aqui para você se dar conta e ajustar a rota, voltar para cá. E essa rota pode ser um ajuste de pensamentos, comportamento, palavras, né, sentimentos. Contudo, houve um ajustamento de rota. Exatamente. Aí é onde que nasceu a frase, que para mim hoje é como se fosse o meu slogan. O câncer veio para me curar. Porque aí tudo começou a ter sentido para mim. Aliás, acho que paradoxo. Tudo o que eu antes valorizava, agora então perdeu o valor, perdeu o sentido. Porque eu hipervalorizava aquela cômoda que não fechava as gavetas, que fazia assim. Eu hipervalorizava o chão, que era um chão escuro. Eu hipervalorizava as paredes que eu não gostava. Coisas. Agora, coisas perderam o sentido para mim, perderam o valor para mim. E eu comecei a valorizar pessoas, meu esposo, meus filhos. Eu só queria ter saúde para poder continuar a dar banho no meu filho. Só podia querer ter saúde para poder fazer a comidinha deles. Só queria poder ter saúde, porque 40 dias depois do dia que eu tive o diagnóstico do câncer de mama, foram feitos vários exames, né? Muitos exames, uma bateria. E daí, aí veio o que, se já estava difícil, ficou ainda pior. Que daí foi constatada a metástase óssea. Então agora eu não podia mais nem abrir nem fechar as gavetas. Agora eu não podia mais sequer levantar as cadeiras. Agora eu não podia mais sequer movimentar pratos. Eu não podia fazer esforço nenhum. No máximo o meu banho. E com cuidado, porque eu não aguentava mais a dor nem para levantar o braço para lavar minha cabeça. Para escovar os dentes, me doía tudo. Porque então foi descoberto que eu já estava com 2 fraturas nos ossos. Uma na costela e outra aqui na vértebra. Então, os meus ossos estavam tão porosos, eu não podia cair um tomo, eu não podia pegar nem o peso, porque ele não suportava mais, porque ele estava muito poroso. Mas vem cá, me diz uma coisa, antes de tudo isso acontecer, antes do diagnóstico, você sentia Deus falando com você, minha filha, tem que mudar isso, tem que corrigir isso. Você sentia? Você... Eu senti, eu sabia que eu tinha que mudar, porém, a minha frustração era porque eu não conseguia mudar, eu tinha as emoções muito feridas e, como Helena Tanuri fala, né, que uma alma ferida fere outras pessoas também. Então, eu era tão ferida que eu feria o meu esposo. E eu feria os meus filhos. E isso me causava tanto mal e me deixava mais, assim, decepcionada comigo. Sim. E eu me fechava. Mas contudo, quando tudo isso acontecia, existia dentro de você algo que falava que assim, precisa mudar. E você resistia? Você Eu sente resistia, eu resistia. Você sente então Sim. que havia uma resistência? Muito porque forte, muito muitas pessoas forte. se perguntam,
Às vezes o Espírito Santo fala, a gente ouve, parece que não ouve, mas a gente só vê que ouve depois que a coisa acontece. Aí a gente Sim. fala, caraca, o Espírito Santo falou. Sim, exatamente. Eu acho assim, por que Deus permitiu o câncer? Porque eu ouvi várias vezes Olha, que eu era tinha isso que que eu mudar. queria saber. Eu ouvi várias vezes. Eu sabia que eu estava fazendo errado. Mas isso era mais forte do que eu. E só pra Entendo. gente, assim, deixar bem claro, não é que a gente está querendo dizer que todo câncer, toda doença, você é a culpada de ter a doença, tá? Que fique bem claro. Não, A gente são só tá- vários- São vários motivos, sim, causas, vários. né? A gente só tá falando aqui que para que você facilite, né, o seu lidar com o problema, que você facilite, eu entendo assim, que as suas emoções cooperem com você nessa fase, né? Ouça o Espírito Santo. Ouça o que ele está querendo te dizer. Porque se nesse momento de uma doença como essa, você ainda se mantiver a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, como a Jussara falou, de descontentamento, né? Insatisfação, amargura, isso já é comprovado cientificamente que isso afeta as suas células. Então é como se você não se ajudasse a Exatamente. resolver isso ou facilitar esse momento, né? E isso que é muito interessante que a Jussara está falando, né? Deus permitiu que ela tivesse essa doença e ela se manteve nesse processo de se ajudar, né? Nesse Exatamente. tratamento e em todo esse processo. E eu quero fazer uma... Né? De que maneira? Obedecendo o Espírito Santo, né? Se deixando ser transformada nessa circunstância, porque antes havia uma resistência. Jussara, Exatamente. em que momento você sentiu... Eu anotei algumas perguntas aqui. Ó. Em que momento você sentiu a presença de Deus de maneira mais forte durante esse processo? Na minha primeira consulta com a oncologista, que daí foi quando eu soube que eu estava com metástase, porque antes foi uma ginecologista que me deu o diagnóstico pela mamografia. Sim. Aí depois vieram uma sequência de exames, então, para daí eu ter a primeira consulta com a oncologista. Sim. Então, no dia que eu fui para ter a primeira consulta com a oncologista, inexplicável, porque eu até mandei mensagem para minha mãe que a família toda estava ansiosa pelo dia 20 de junho, que foi assim, uma espera muito longa. Foram 40 dias esperando por esse dia, que seria então o início do tratamento, né, para a gente saber. Aí estava todo mundo muito apreensivo. E eu tive que ir sozinha, meu esposo estava trabalhando. Mas eu senti uma leveza tão grande, mas tão grande, eu parecia uma pluma. Porque primeiro eu tive análises, né? Aí depois eu tive um outro exame, acho que do coração, alguma coisa assim. E a consulta com a médica ia ser apenas às 13h30 da tarde, 4h30, alguma coisa assim. Eu ia ficar o dia todo ali sem fazer nada. Disse, eu vou pro shopping. Vou caminhar um pouco, passear um pouco, vou ficar aqui fazendo o quê? Pensa ir para um shopping passear. Qual uma mulher que vai para um shopping passear se ela não estiver bem? Ninguém vai angustiada para um shopping. Eu tô angustiada, não aguento mais, eu vou para um shopping. Não. A gente vai quando a gente tá bem. E eu chamei o Uber e fui pro shopping, né? E eu fui pra livraria, comecei a ler livros e tal, e encontrei justo um do Augusto Cury maravilhoso, maravilhoso, falando sobre Jesus. Ai, eu li aquilo, eu estava assim, era uma paz tão grande, tão grande. Aí depois estava chegando a hora, eu disse, já tá quase chegando a hora, eu vou ter que voltar pro hospital. Feliz da minha vida. Eu cheguei lá, fiquei sentada na poltrona lá, daqui a pouco eu vi uma carequinha passou, outra carequinha passou. Aquilo que eu tinha no início, lá antes de a minha mente ser transformada, eu não podia... Imagina, o medo era muito grande lá, bem no início, né? Ali no pré-diagnóstico. Onde eu mais sofri foi no pré-diagnóstico. E o dia mais tranquilo, onde que Deus mais se manifestou, foi no dia em que eu sabia que tratamento que eu iria fazer. Né? Então, digamos assim, olha os polos, né? E daí eu lembro que eu vi uma moça assim, passar, carequinha, mas ela estava muito bem arrumada, com um brincão bem lindo, assim. Disse, a hora que meu cabelo começar a cair, que eu ficar bem carequinha, é assim que eu vou andar. Bem bonita, bem arrumada. Então, eu estava tão bem, sabe? Meu posicionamento diante de tudo aquilo que poderia ser muito angustiante, seria o mais normal,
não aconteceu comigo. Meu posicionamento foi outro, sabe? Então, e a hora que eu fui chamada, eu fui abrir a porta, né? Cumprimentei a doutora com um sorriso. Não parecia que eu estava entrando numa consulta oncológica, não parecia. Mas ali você estava sentindo o quê? Eu sentia, sabe o quê? Eu até mandei mensagem para minha mãe, para minha psicóloga, para as minhas tias. Eu disse, gente, acredita. Até para minha pastora do Brasil, eu mandei, acreditem. A sensação que eu tenho é de que eu estou deitada no colo de Jesus. Só me vinha isso à minha mente. Tá tudo Ai, eu respirava fundo, tranquilo, assim. Parecia que tinha até um som, uma coisa gostosa. Eu tava assim, tranquila. Eu disse, meu Deus, parece que eu tô deitada no colo de Jesus. Aí me vinha aquela mensagem dos discípulos lá no barco, a tempestade. Ai, eles ali apavorados e Jesus dormindo lá embaixo. Parecia que eu estava dormindo na polpa do barco. Era assim, a tempestade, né, que seria o quê? A doença. Ai, o tratamento que vai ser, né? Vai reagir, não vai? A tempestade era essa. E eu estava... Agora com as suas palavras, assim, o que que você acredita do porquê que Deus permitiu você ter essa experiência, passar por isso? Para ser grata, para dar um ponto final na insatisfação, na ingratidão, na reclamação, para aliviar o fardo do meu esposo, para isso, para eu ser grata, para aprender a gratidão. Também liberação de perdão para alguém? Você acredita que... Olha, não mudou nada. Nesse aspecto não mudou nada. Não havia mágoa de ninguém. Não. Graças a Deus que não. Não foi para isso que Deus me tratou, não foi. Que às vezes pode, então foi para liberar perdão. Não foi para isso. Isso já estava tudo tranquilo, sempre foi. Nunca tive mágoa, rancor, raiva. Não. Acredito eu que não. Só assim inconscientemente, que o inconsciente ele nos engana muito, mas assim, conscientemente não. Mas, sim, essa questão da insatisfação, a ingratidão. Eu acredito, eu já pedi muito perdão a Deus, ao Espírito Santo, por eu ter entristecido tanto ao Senhor com a minha ingratidão. O que mudou? Com a amargura de alma. O que mudou depois que você passou a ser grata? O que você sente que mudou na sua vida? As portas se abriram. Foi o momento que abriu as portas para um milagre? O que mais me angustiava era a vida financeira, lembra? Era a vida financeira. Sim. Então, a ingratidão fechava até as portas que Deus já tinha escancarado para o meu esposo, digamos, porque era ele que trabalhava. Ele que era o provedor. Então, quando ele estava prestes a dar um salto na vida financeira, a acertar financeiramente, algo acontecia e dava uma rasteira em nós. Nossa. Então, hoje eu entendo que a minha insatisfação, a minha amargura de alma, a minha ingratidão fechava as portas. Então, para vocês terem uma noção de que quando eu soube do câncer nos ossos, que eu não podia mais pegar peso e que, né, ao tratamento, né, se fosse para ser quimioterapia, eu ia ficar muito debilitada e tal. Então, eu morava no 3º andar, eram 4 lances de escada, então aquilo dificultaria muito. Eu recebi, né, as pessoas me falando, tu vai ficar muito magrinha, tu vai ficar sem força, tu vai perder as forças, tu vai chegar das quimioterapias, tu não vai ter força para subir, os bombeiros vão ter que te levar no colo, tal. Então, eu pensei, meu Deus, nós vamos ter que sair, nós vamos ter que ir para uma casa baixa, vamos nos precaver. Aí vem aquela preocupação, e agora, como é que eu vou me mudar? Sim, não, daí assim, a busca por uma casa, a busca por casa, e nós tínhamos o dinheiro, porque daí foi levantado, né, uma ação social. Então, nós recebemos muita ajuda justamente para essas demandas, porque o tratamento é gratuito, né? Mas tinham muitas demandas, né? E porque então meu esposo teve que, logo que eu iniciei o tratamento, eu já fiquei muito fraca, muito debilitada. E eu fiquei uma semana acamada. Então, ele lá, no 2º dia ele já não pôde mais ir trabalhar, por conta das crianças, eu não podia fazer nada. Então, ele ficou sem a renda, né? Eu também. Então, nós fomos sustentados literalmente por ajudas, né? E, então, nós tínhamos o dinheiro, inclusive, em caixa, para o arrendamento que nos pedissem, sabe? Glória a Deus. Então, eu pensei assim, então agora, lá, o meu inconsciente jogou logo pro consciente. Agora eu vou conseguir aquela casa que eu queria. Deus! Então, nós vamos buscar uma casa climatizada,
era uma casa que eu estava já de olho, né? Eu queria muito alugar aquela casa e ela estava para alugar. Eu consegui falar direto com o proprietário, tudo. Gente, esse homem não aceitou alugar a casa para nós. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Eu disse, mas nós temos as rendas adiantadas, nós temos. Ele foi resistente de alguma maneira. Ele disse que ele precisava de uma resposta de outra pessoa que estava à frente, tudo. Eu disse, me expliquei a minha situação. Eu disse, por favor, nós precisamos. Simplesmente nós não conseguimos. Buscamos um outro apartamento que tinha um degrau a menos, Um lance de escada. Isso, um lance de escada a menos, seria um pouco mais favorável. A curva da escada era um pouco mais amena. Era tudo melhor, nós analisamos, seria melhor. Mas eles tinham um cachorrinho, então eles viriam para nosso apartamento, que ela gostou muito do meu. Olha só, eu que não gostei do meu, mas ela gostou, ela era youtuber, e ela queria muito aquela visão da minha casa, aquelas janelas, enfim, a casa era grande, ela viu tudo e perfeito para o que ela queria. Aquela era mais pequena e eu já queria mais pequenininha, para ser mais quentinha, para ser mais aconchegante. Eu me apaixonei no apartamento dela. Então a gente tentou fazer essa transação. Os senhorios aceitaram, porém eles tinham cachorro e o meu não aceitou por conta do cachorro. Então assim, por um fio que eu deixei de ir para aquela casa que eu gostei. Mas até ali, eu ainda não tinha descoberto a gratidão pelas minhas coisas. Eu ainda não tinha agradecido a Deus pelas minhas cômodas. Eu ainda não tinha alegria Por aquilo que já existia, que eu já tinha. pelo que eu tinha ali. Aí quando a minha tia veio do Brasil para cá, para nos atender, né, para tomar conta das crianças e tudo, para meu esposo trabalhar, para cuidar de mim e tudo. Aí ela veio. Um dia eu chego na sala, uma cortina de voal. Eu amo voal, eu gosto muito da decoração romântica, estilo romântico. Uma cortina voal branca, assim, o vento já estava ali iniciando o verão. Já era verão. O vento batendo, assim, deu aquela nuance, assim, aquela coisa gostosa, assim, do voal balançando, assim, tia! Meu Deus, onde é que tia achou essa cortina pra minha sala? Que linda! Eu disse, senhora Jussara, tava aqui numa sacola, umas coisas que tu colocou pra doar. Você não acredito? Ué, como que eu não vi essa? Outro dia, eu olho de novo, chego na sala, outra cortina linda de voal, com uma renda embaixo, negócio. Eu disse, mas tia, da onde isso? Ela disse, estava lá, tu também tinha colocado para doação. Nem isso a minha mente não via. A ingratidão cega a gente. Daí, daqui a pouco, eu tinha ganhado uns vasinhos lá de uma brasileira que tinha ido embora, mas eram uns vasinhos assim, nada a ver comigo, com o meu gosto. Mas ela me deu, eu resolvi aceitar. A minha tia colocou um vasinho de flor vermelha, nada a ver pra mim, assim. Ela colocou em cima de uma cômoda lá com uns paninhos, uma coisa lá. Colocou lá. Outro dia eu chego na cozinha, tinha uma toalhinha assim e um vasinho com uma flor branca e rosa. Daí o rosa eu gosto, né? Ai, quando eu olho... Meu Deus, tia, que linda que tá a minha cozinha. Ai, a senhora conseguiu arrumar. Ai, que linda. Daqui a pouco, outro dia eu chego na sala, ela inventou umas almofadas lá. Pegou um monte de coisa arada, uns tecidos, umas coisas lá que eu tinha também colocado pra doação. Inventou. Ela deu outro ar para minha casa, ela trouxe feminilidade para minha casa. Era a mesma casa, os mesmos móveis, as mesmas coisas. Ela deu um jeito nos quartos, ela mudou. Enfim, eu não tinha prazer naquelas cômodas, eu não tinha guarda-roupa, então as roupas eu mantinha tudo em cima das coisas. Assim, Será que a percepção já não tinha mudado? Tava As começando mesmas coisas com a uma Com mudar. nova certeza. percepção. Isso, só que daí ela deu o toque feminino dela, porque ela não tinha neurose na mente dela de que as flores não era do meu Mas se gosto. você acha que se ela tivesse dado o toque antes de ter mudado a sua Não, percepção, o que ia não acontecer? adiantava nada, eu não Não ia adiantava. querer, não. Então aí Não, já não, teve uma mudança de percepção e você começou Sim, a sentir essa mudança através exatamente, da gratidão. exato. Daí ali eu estava aberta, né? Porque eu já sabia que eu não podia mais reclamar, né? Então a vida de reclamação eu já tinha decidido deixar para trás. Então, daí eu estava aquela cegueira, aquele sentimento de ingratidão, aquela energia ruim que eu trazia comigo, ela foi dissolvida através da análise que eu fiz. Quando tu tinha tudo, não estava bom. Agora, tu tem as mesmas coisas que tu tinha, que não era bom, mas agora tu ganhou um extra, tu ganhou uma doença. Agora, inclusive, incurável pela medicina. Porque, primeiro, um passo a passo. Primeiro, eu supervalorizava
que eu não tinha, né? Porque eu queria ter. Eu queria ter, eu não tinha. Então eu valorizava demais o que eu não tinha, o que eu não gostava. Eu colocava ênfase naquela Naquilo coisa. que Eu não tinha. gosto disso. Ah, tá. Ai, que triste isso, ter essas coisas em casa. Eu queria aquilo lá. Não, mas eu tenho que. Aquela angústia de ter que deitar naquelas camas, aqueles colchões, aquelas coisas. Ai, meu O negócio é Deus. o que o funcionamento, né? A Bíblia fala que a quem tem mais será dado, né? Tem uma parábola dos talentos, né? Sim. A quem tem mais será dado, que não tem até o que tenha tirado. Até o que tem lhe será tirado, Mas exatamente. qual é o negócio também dessa, a quem tem mais será dado? Se você tem motivo para reclamar, e reclama, mais será dado motivo. A quem Mais tem... do que- É porque o que acontece? O funcionamento dessa terra que Deus fez pra gente não é para quem se coloca em posição de peninha, né? Não é Vitimista. porque quem tá infeliz tá esperando que Deus venha e bote a mão na cabeça e fala, não, meu filho, levanta, mas não é assim que funciona. Porque Deus, quando ele vai tratar alguém, a primeira coisa que ele faz, se levanta, porque eu não vou tratar um caído, porque um caído tá com os olhos, o caído tá assim, ele tá com os ouvidos, ele não quer ouvir, porque ele tá caído. Então Deus fala, quando Deus quer tratar, ele fala, levanta, né? Se põe de pé que eu vou tratar com você. E a mesma coisa acontece nessa vida que a gente leva. Se você tá infeliz e não procura se posicionar de forma diferente, você pensa que vai melhorar, mas vai piorar. Vai lhe ser dado mais motivos para Exatamente. sustentar a sua infelicidade. Então, o vitimismo tirou Adão e Eva do paraíso. O vitimismo tirou Adão e Eva do paraíso. E o vitimismo ele nunca funcionou para Deus. Então, não é se colocar na posição de vítima. E quando a gente reclama, a gente está numa posição de vítima. Mas quando a gente é grato, a gente já está numa posição de adulto. Porque o adulto, ele é grato. O adulto curado. O adulto curado que eu tô falando, né? Mas quando a gente está na posição de reclamação, que a gente vê nos nossos filhos, né, mais novos, aquela pirraça, e a gente faz isso com Deus, entendeu? E, Jussara, qual foi o momento onde o milagre começou a acontecer? Olha, eu comecei o tratamento dia 23 de junho, 3 dias depois do diagnóstico final, né? Então, ali já começou o milagre, por quê? Porque como eu estava prestes a uma leucemia, porque o câncer estava se alimentando da medula óssea, então me deu uma anemia profunda. Estava faltando um ponto para virar leucemia, eu estava muito debilitada, eu não tinha condições de receber quimioterapia. Então, a médica teve que optar por um outro tratamento. Mas esse tratamento dependeria da resposta do meu organismo, se o meu organismo era compatível com essa medicação ou não. É a medicação mais nova que tem hoje para câncer. Ela diz que é a melhor medicação da atualidade, melhor do mundo. Ela diz, inclusive, poucos países têm. E ela disse, só que a melhor notícia que eu tenho para te dar é que o teu organismo é compatível. Agora, a gente inicia o tratamento e vamos ver como que o corpo vai responder. A doença vai responder. O teu organismo é compatível. Agora vamos ver que resposta a doença vai dar ao tratamento. E que já estava bem avançada, né? Sim, Metástase sim, óssea, sim. né? O câncer. Com 2 fraturas já, né? Então, a minha família, nesses dias, eles estavam já se preparando para o pior. Eu não sabia, meu esposo sabia. E eu nem percebi porque eu estava tão fraca, porque a primeira aplicação me deixou muito debilitada. Mas a primeira aplicação, porque depois ela não tem efeitos colaterais, sabe? A longo prazo, assim, possivelmente ela não vai ter. Mas a primeira aplicação me deixou muito debilitada. Então, parece que eu fiquei em outro mundo, assim, não tinha noção quase do que estava acontecendo comigo. Contudo, daí são 2 coisas que eu quero colocar aqui. Aí, a minha família já estava se preparando para o pior, porque as minhas primas trabalham na área da saúde. Uma já teve câncer, então ela entende muito bem disso. E as 2 trabalham na área da saúde. Uma trabalha no hospital. E as 2, em estados diferentes, fizeram junta médica com o meu diagnóstico, com o meu laudo, para os médicos avaliarem, né? E verem o que fazer. Aí, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, a resposta foi a mesma. É gravíssima, não tem cura e
provavelmente é muito pouco tempo de vida. E aí eles entraram em desespero, então queriam que meu esposo, né, nos levasse embora o mais breve possível. Só que daí o médico, eles decidiram para onde que a gente vai e tal. Aí é onde que me conseguiram me encaixar para iniciar de imediato um tratamento paliativo. Eu já ia para o Brasil, já ia entrar direto para o tratamento paliativo, porque lá não existe essa medicação que tem aqui. A quimioterapia eu não podia fazer, nada do que eles tinham lá eu poderia fazer. Então, eles não entendem, não sabem, não sabiam ainda dessa medicação, que para eles lá tudo está sendo muito novo. O que eles tinham de palpável? No máximo 3 meses, no máximo, né? Pode não nem durar isso, porque você já está com 2 fraturas. O que eles conhecem lá, quando a doença não responde ao tratamento, os ossos começam a estourar. E logo, daí começaram aqueles borbulhos. A tua sobrinha tá assim. Ai, mas fulano de tal, a semana passada morreu também com isso aí, porque estourou todos os ossos. Daqui a pouco o outro. Daí começa, sabe igual mulher grávida, só vê mulher grávida? Começaram um monte de histórias de câncer nos ossos e que a pessoa tinha morrido, e que os ossos estourou. Entraram em pânico, em desespero. Aí avisaram meu esposo que quanto antes. Por quê? Para poder dar tempo. Eles temiam, na mente deles, a realidade que eles tinham em mente era tão grave a minha situação que poderia não dar tempo nem de ele me conseguir me levar em vida. Isso foi o que eles viveram. Mas, enquanto eles estavam, bem nessa semana, que eu estava acamada, sem força, muito longe, eu nem sabia o que eles falavam. Eu sabia que minha esposa não saía do telefone, mas eu não atinava nada. Eu lembrei que eu tinha uma ferramenta, uma arma. Porque o milagre não veio, né? Aquele lá que eu esperei acontecer, para Deus glorificar o nome dele nessa terra e tal, aquele não aconteceu. Porém, também uma coisa que eu nunca fiz foi questionar Deus. É até um tanto atípico, visto daquela situação que eu vivia lá, né? Que eu reclamava e tal. Da doença eu não reclamei. Eu não questionei a Deus, não coloquei Deus na parede, que tem gente que faz, mas não. Eu entreguei a minha vida a Deus, entreguei meu futuro a Deus, fiz essa proposta para Deus e tal, se Ele quisesse eu topava tal, mas eu não impus, eu não disse, ó, Deus, tu vai. É porque eu sou inteligente, não tenho febre no meu juízo para querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer, né? Eu só dei uma ideia, né? Uma ajudinha, mas tudo bem. Mas eu não questionei. E eu lembrei de toda essa questão de que pensamento gera sentimento que leva a ação. Ai, Salomão disse que a vida e a morte estão no poder da língua. Meu Deus, então está comigo isso. Eu comecei a falar com o câncer. E eu comecei a falar, literalmente. Eu tinha muito pouca força, mas eu lembro que eu consegui falar. Em voz alta, voz audível pelo menos. Esse câncer, porque isso é uma coisa que cresce, né? Que aumenta, cresce, toma forma e tudo. Sei lá, é uma energia, uma coisa, sei lá, se é uma vida. Eu não entendo o que é, mas é uma coisa que vai me ouvir. Vai me ouvir. No mundo espiritual, isso aí vai me ouvir. Eu disse, câncer, tu tá me ouvindo agora. Então, eu vou te dizer. Tu vai enfraquecer, tu vai minguar, tu vai secar e tu vai morrer. Eu imaginava. Assim, tipo, aqueles matos secos, assim, que vai aqueles galinhos, assim. Era isso que eu imaginava na minha mente, assim. Uns galinhos secos, assim, aqueles secando, e virando um pó, uma coisa. Eu disse assim, células boas, células divinas. Vocês são um exército muito forte e poderoso. Vocês vão se multiplicar. Vocês vão guerrear e vocês vão vencer. E daí eu repeti de novo. Repeti umas 2, 3 vezes, depois ficava, né, fraca. No outro dia, repeti de novo, repetia. Fui vários dias repetindo. Aí, antes da segunda dose, antes de 21 dias, eu fui colocar a roupa pra gente vir ao culto. Quando eu olho, porque antes ele tinha um formato assim, mais ou menos tipo de um ovo de galinha, assim, um deles, né? Era bem grande aqui assim. E os outros eram aqui, tipo esses ossinhos assim, ó. Tinha 2 ossinhos, um assim e um pouquinho menor do que esse. Um bem assim, ó. Soltado aqui no meio. Olho, aquele grande já tava, esse seio tava quase parelho com o outro, antes do segundo tratamento.
Isso num domingo. Na outra sexta-feira ia ser o segundo tratamento. Chamei meu esposo e disse, meu bem, olha aqui. Ah, Deus. Poxa. Aí ele veio, ele viu que realmente tinha baixado. Tá, enfim. A minha tia chegou, aí eu recebi uns óleos do terra de uma amiga minha do Brasil, ela mandou pra mim. E a minha tia orou para aqueles medicamentos e tudo. Eu tomava cerca de 15 medicamentos por dia. E daí, quando eu ia passar aquele óleo, eu orava, eu abençoava, agradecia a Deus pela medicação. Senhor, muito obrigada por eu ter esse medicamento, meu Deus. Porque tem um que eu tomo até hoje, inclusive diariamente, é como se fosse uma quimioterapia oral. Aí eu agradecia a Deus, né, por saber que aquilo ali ia estar, né, funcionando para matar a doença. E mais com as minhas palavras e tudo. Quando foi no segundo tratamento, a segunda análise de sangue já diminuiu. No outro mês, já diminuiu. Começou com 74, veio para 58, depois veio para 36, depois veio para 21 e 18, e agora fica 20, 18, 20. Uau. Tá. Quando foi dar 1 ano de tratamento, eu tive uma consulta novamente com a médica. Claro, eu tive várias consultas, né? Mas digamos que nesse dia especificamente, a gente fez uma bateria de exames, aquele de novo, todo, para ver como que está os ossos, como que tamanho está a doença, tudo. A médica me entrega os exames, tudo. Ela olha para mim e ela diz assim, Jussara, tu sabe que a doença não tem cura, o tratamento é para a vida toda, né? Aquilo que está dando certo a gente não mexe, mas tem uma boa notícia para te dizer. A doença está morta. Glória. A doença está morta. Então, o que eu disse para o câncer? Tu vais enfraquecer, minguar, secar e morrer. Ela poderia ter dito assim, ó, Jussara, a doença está controlada. Olha, neutralizou. Ela poderia ter dito qualquer coisa. Mas Deus foi tão maravilhoso para gerar esse testemunho e a gente juntar as peças, que aquilo que eu determinei para ele, ela me falou que aconteceu. Nossa. Então, É algo tão forte, né? Que em Gênesis, quem escreveu Gênesis foi Moisés, né? Em Gênesis, Deus fala, Moisés escreve ali que Deus pairava sobre a face das águas, pairava, e nada acontecia. O próprio Deus pairava, não acontecia nada. Aí eu consigo imaginar, né? Deus falando para Moisés, Moisés, agora você vai anotar aí. E disse Deus, haja luz. E aí as coisas começaram a acontecer. E disse Deus, haja firmamento, e as coisas começaram a acontecer quando Não é de qualquer maneira, né? foi colocada a palavra. E quantas pessoas têm dado movimento na vida delas, em algumas áreas, mas não está usando isso aqui, ou quando usa mal. Né? Então, Nossa, realmente, incrível, Jussara. testemunho incrível. E de lá Você pra cá, assim, você tem visto, então, mudanças na sua vida como um todo? muito, porque daí o que acontece? Quando eu comecei a admirar aqueles móveis, ai, que lindo isso, tia, que bom que ficou. Quando a minha sala ficou tão agradável que eu tive o prazer de sentar naquele sofá, que eu não gostava nem de chegar perto, quando eu tive o prazer de sentar naquele sofá, ai, admirar minha sala, que linda que a senhora deixou minha sala, nossa. E ela foi embora. Dali eu nem consegui aproveitar muito, porque menos de um mês apareceu a minha tão sonhada casa. Toda remodelada, aquecida, assim, com rocha na frente, que eu enchi das minhas folhagens de suculenta que eu amo, que eu tive que deixar as minhas todas no Brasil. Tá lá, tô com um monte de suculenta no meu jardim. Na casa que você Na sonhava. casa que eu tenho. amém. Uau. Glória a Uma Deus. aldeia maravilhosa que a gente acorda ao som dos pássaros. Glória a Deus. Muita árvore. Para todo lugar que eu preciso sair, de lá eu tenho que passar pelas curvas. Ai, aqueles arvoredos lindos, aquele cenário que eu sempre digo assim, meu Deus, é o cenário europeu. Sim, tá, mas é que eu estou na Europa. É o cenário europeu, mas claro, eu estou na Europa. Sim, você sonhou. Então eu desfruto diariamente. Glória a Deus. Sabe? Se ele tivesse te dado tudo antes, poderia Não teria ter tudo, nada, casa, nada. não iria conseguir Não iria me curar. desfrutar, Não, porque não, não, não.
o interno reflete o externo. Não é o externo que reflete o interno. Exatamente. Infelizmente, a gente fica esperando o externo mudar para o interno mudar. Só que isso é inverter a ordem. Você muda internamente para você começar a ver o seu externo mudar. Eu queria que você falasse pra gente o que você acredita Isso aí, estamos chegando que nos Deus momentos finais. quer que as pessoas saibam através dessa sua história. O que você acredita que Deus quer fazer ou que O que é passar? quer passar através dessa sua história para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que ouvem a tua história? Acredito que é de fato a gratidão. Não me vem outra palavra. Ser a gratidão. Porque depois que eu comecei a compartilhar isso, várias mulheres têm chegado para mim e têm dito que elas se identificam com isso. Então, às vezes a gente não vê, a pessoa está em uma performance admirável, uma postura legal, mas a gente não sabe o turbilhão interno que está naquela mente de comparação. Elas comparam com isso, com aquela, e de repente Foca no tem que um, não tem. exatamente, e às vezes tem um marido bom e não dá valor, reclama disso, reclama daquilo. Então, a minha experiência é essa. Então, o que eu tenho para passar é isso. Seja grato, não espere a doença bater na porta do teu corpo para tu mudar de mentalidade. Tem aqui alguém te dizendo hoje, alguém com experiência própria. Seja sábio. Há quem diga que sábio é aquele que aprende com a dor do outro. Eu precisei passar, mas você não precisa. Você não precisa. Então, gratidão. Gente, gratidão é você começar a colocar o foco e agradecer por aquilo que você já tem e tirar o foco daquilo que você não tem, que o outro amiguinho tem. E você tirar o foco daquilo que você perdeu. Comece a aceitar o que você já tem. Gratidão. Seja grato, porque enquanto você não está sendo grato, tudo que Deus está fazendo na tua vida está sendo invalidado, porque você, sendo invalidado não, você não está conseguindo ver os milagres que acontecem diariamente na sua vida. Olha o que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, estávamos eu e Carla em casa, desempregados, aí a gente com 2 filhos, e eu falei, cara, eu vou ter que mudar essa situação. Aí eu comecei a ler alguns livros, né? Aí eu li o primeiro, o segundo, eu falei, eu vou ter que mudar minha cabeça, porque tudo começa internamente para depois você ver resultado externo. Vai ter que mudar. Meu jeito de pensar está trazendo os resultados que eu tenho. Se eu quero mudar meus resultados, eu tenho que mudar. Né? Transformai-vos pela renovação da mente. Só assim você vai conhecer como boa, perfeita e agradável. Aí eu comecei a estudar e eu li alguns livros. E todos os livros que eu li falavam, eu procurei eu procurei saber qual era o segredo das pessoas prósperas. E era unânime. Gratidão. Obrigado. Então a gratidão por mais que às vezes a gente não veja, é reconhecer que Deus tem nos abençoado. Exatamente. Quem não tem gratidão pode estar no melhor lugar do mundo, pode estar com a melhor família do mundo, na melhor casa do mundo, no melhor carro do mundo e ser infeliz. Mas estamos chegando aos momentos finais desse podcast. Foi gostoso. Isso aí. Muito bom. A gente só tem que te agradecer, viu, Jussara, por compartilhar esse testemunho tão inspirador, essa história tão linda. Viu que eu aprendi muito, a gente Foi sempre muito aprende bom. cada vez mais. Foi muito bom. Então, muito obrigada. Muito viu? obrigado, tá, por você compartilhar a tua história. Eu acredito que o mundo precisa saber dessa história. O mundo precisa ouvir mais, sim, sobre gratidão, né? E foi muito bom. A gente, né, Nossa, edificou muito a nossa vida e eu tenho certeza que vai edificar a vida de quem está nos assistindo. É verdade. Jussara Marques, você tem algum Instagram, alguma coisa que você queira Tem compartilhar? meu Instagram, até que agora eu resolvi dar uma afastadinha, porque pensei assim, quando eu quis viver, eu não pensei nas minhas redes sociais, eu só pensei nos meus filhos. E hoje em dia a gente vai sendo levado junto com a manada, sabe? E eu disse, não, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, ter mais tempo com os meus filhos, valorizar a segunda chance que o Senhor me deu e investir esse tempo nos meus filhos, né? Investindo também nos meus estudos, que também é para futuramente ajudar pessoas, né? Que estou estudando essa área da mente humana, das emoções. Então, mas lá tem um pouquinho da minha história, não assim, talvez, quem sabe agora a gente vai conseguir ter um material até melhor para pôr lá, mais completo, mas enfim.
Quem quiser me seguir, pode seguir. É Jucara Marques, @Jucara Marques, com 2 S's. Jucara. Meu nome é Jussara com C cedilha. Ah, Típico, então é. Jucara, isso aí, Então é Jucara Marques. Perfeito. Maravilha. Show de bola, então. Sara, gratidão. E Gratidão. eu que agradeço pela oportunidade, pela confiança de vocês. Foi muito bom. Foi E convido muito. a todos que estão aí, como disse nossa querida Joyce Meyer, pense no que você está pensando. Eita. Que o pensamento leva ao sentimento, que este vai levar à ação. Amém. Seja essa boa, vai ser como resultado diz- do pensamento. E como diz Salomão, ele fala de tudo. Olha só, ele falou tanta coisa boa, mas ele fala de tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração. Quando ele fala coração aí, ele está falando disso aqui com isso aqui. De mente. Coração é quando esses dois aqui tomam uma decisão. Você já entrou em conflito alguma vez? Faço isso ou não? Isso é o seu coração com a sua mente tentando achar uma decisão. E isso o nome disso é pensamento. E Salomão fala, de tudo que você deve guardar, guarda os seus pensamentos, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, muita coisa que vai acontecer na tua vida começou aqui no pensamento. É o que eu costumo dizer, né? Nenhum adultério começa do nada. Às vezes ele já é projetado há 2, 3 anos atrás no pensamento. Então, Depressão, guarda, né? depressão, Toda tudo isso doença começa emocional. antes no pensamento. Então, guarda, coloca um guardião no seu pensamento e tenha gratidão. Essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui. Se você está assistindo esse vídeo, você está no YouTube do Lagoinha Viseu, então já se inscreve. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com alguém, porque até é um pecado não compartilhar né? esse vídeo com alguém. Envie esse vídeo que com certeza essa pessoa vai te agradecer, Verdade. porque você pensou nela. Curte. Corre lá também, Lagoinha Viseu no Instagram. Quando você for adicionar a Jussara, né, já adiciona Lagoinha Viseu no segue lá a Instagram e programação. faça uma visita. Se você está aqui perto da gente, aqui em Viseu, ou próximo a Viseu, vale muito a pena. Faça uma visita aqui. Lá no Instagram já está em o horário dos cultos, o horário do Shine, tem diversas programações, né? Vai ser um prazer receber você aqui com a gente, Isso aí. tá bom? Gratidão pela sua Jussara, audiência, mais gratidão uma mais uma vez, vez, muito Jussara. obrigado por tudo. Deus Tá bom? abençoe. Muito obrigado cada por vez compartilhar. mais. Obrigado você. Nos vemos Semana no próximo episódio. abençoada para você e família. Fica Tchau, com Deus. tchau. Tchau, tchau.